Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu acho que é uma das coisas mais malucas que eu já fiz aqui. Esse canal é um afiliado Rox Energy e usando o cupom que está aparecendo na sua tela, você garante 10% de desconto em todo o site. O link está na descrição, corre pra lá! Para quem é um pouco mais antigo aqui no canal, já deve ter visto uma mesinha que estava sempre por aqui, onde eu cheguei a mostrar alguns produtos, só que essa mesa não me serve mais. E como ela é de uma madeira muito barata e de um valor muito baixo, não vale a pena revendê-la. Então o que eu decidi fazer? Vou desmontar toda essa mesa e criar algo novo com ela. E esse algo novo será um enclausuramento para a minha impressora 3D. Para você que não sabe o que é um enclausuramento, digamos que seria tipo um recipiente onde essa impressora fica inserida e ela ali fica numa temperatura ideal, sem nenhuma intervenção do ambiente externo. Então, por exemplo, eu vou poder imprimir ABS, ASA ou ASA, como muita gente chama, de uma forma bem mais tranquila, já que a impressora vai estar toda fechada. E aí não vou sofrer com algumas coisas tipo o warp, por exemplo, que a peça descola da mesa ou abre, e mais coisas também que essa variação de temperatura causa na impressão 3D. Então chega de papo, me acompanha aí que durante o procedimento eu vou explicando e contando algumas coisas para vocês, beleza? Então, bora lá! Primeiramente, deixa eu tirar essa impressora daqui para eu não fazer nenhuma besteira com ela. E agora a gente já vai começar pelo tampão, já que é a maior parte, então tudo que é maior aqui ocupa mais espaço e atrapalha mais. Para a gente começar legal, eu vou medir aqui a impressora para ver se está tudo certinho, o tamanho que ela vai ocupar nesse enclausuramento. E eu decidi aqui que ela precisa ter um espaço para a impressora de 57 centímetros por 57. Depois de ajustar ela perfeitamente ali para eu poder ter um aproveitamento melhor da madeira, eu comecei a serrar, só que aí eu já percebi que as coisas não iam ser tão fáceis. Eu percebi que o arco de serra não ajudou em nada comigo, então eu precisei desse outro arquinho aqui e cortar tudo na mão, né? Porque eu não tenho ferramenta para isso. Lembrando, eu sou totalmente iniciante, eu nem digo iniciante, sou completamente amador mesmo, eu nunca fiz isso na minha vida. Então, depois de serrada a tampa, vamos tirar as ferragens, porque eu vou guardar isso aqui, posso aproveitar para algum outro projeto depois. Agora nós vamos pegar a parte que dava sustentação a esse tampão e também vamos tirar as ferragens. Eu vou medir aqui usando o próprio tampão que eu acabei de cortar para saber quanto que eu vou ter que usar da madeira. Eu também usei os pés originais da mesa para poder fazer a medida e sair mais certinho possível. E vamos cortar mais madeira aí. O que eu tenho feito é o seguinte, eu corto com arco de serra uma parte, depois eu viro, corto a outra e faço o meio do caminho com essa serrinha de mão aí. O grande problema é que a serrinha de mão não te dá uma estabilidade muito boa e, somando a minha falta de experiência, já viu, né? Ficou tudo torto. Então, vou tentar cortar mais um pouquinho aqui para ajeitar. E agora vamos aproveitar para dar aquela lixada para ficar um pouco mais bonitinho e evitar também que entre uma farpa ou outra no dedo, né? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Eu quero aproveitar os pés originais da mesa. Ele já tem até a partezinha da peça que fica no chão e tudo mais, eu quero aproveitar isso. Só preciso tirar as ferragens dele que eu não vou utilizar. A ideia original era fazer uma versão reduzida da mesa, cortando ela. E com a madeira que eu tivesse cortado, eu ia fazer o restante do projeto. Enquanto eu limpo aqui, deixa eu mostrar para vocês o que estava na minha cabeça. Esse é o projeto original da mesa aí, com seu 1,60 m, vocês podem perceber o tampão e a parte do meio que dá sustentação. As pernas vão continuar da forma original e eu quero só cortar isso no meio e transformar basicamente nisso aqui, ó. Só que para fazer desse jeito, eu vou precisar tirar aquelas ferragens que tinham outro tipo de fixação, abrir um pouco mais o buraco onde eu vou colocar parafusos mais fortes para fixar esse meio e aí teoricamente vai dar tudo certo.
Mas como eu disse, só teoricamente mesmo, porque na hora da prática ficou uma porcaria. Então, graças a esse meu erro matemático, digamos assim, eu vou precisar mudar de planos. Para não ter que cortar essa madeira toda na mão de novo, que é um saco, eu decidi tirar essa parte do meio e trazer ela até a parte de trás da mesa. Assim eu vou conseguir a mesma sustentação e não vou ter um trabalho extra. Então bora lá. Primeiramente eu vou fixar os pés da mesa no tampão, e assim fica um pouco mais fácil de eu parafusar esse fundo. Se liga no que essa mesa tá bamba, mas eu sei que o que vai dar essa sustentação é justamente esse fundo que eu vou parafusar agora, então eu fico mais tranquilo. Só que claro, antes da gente parafusar o fundo, eu preciso ter esse fundo, né? Então eu peguei essa outra parte aqui da sustentação, fiz a medida corretinha e aí eu vou cortar finalmente aí no mais próximo que eu conseguir. Você deve estar até se perguntando, pô, Iro, mas você não queria mais cortar madeira? Exato, meu querido, só que eu não queria cortar 1 centímetro da madeira, o que seria muito mais difícil e exigiria muito mais precisão. Esse aqui não, esse aqui fica um pouco mais fácil porque eu posso ser um pouco mais grotesco mesmo. Beleza, agora com a madeira cortada eu descarto esse pedacinho menor aqui e uso esse maior para fazer o fundo. Agora sim, muito mais firme, e vamos aproveitar aqui para dar uma lixada para não transformar meu dedo num porco espinho com tanta farpa que tem aqui. Bora testar com a impressora, vamos colocar ela aqui em cima e ver se essa mesa vai bambear ou vai segurar. Olha, eu tô bem satisfeito não só com a sustentação da mesa, mas também com o tamanho dela. Eu acho que ficou bem legal isso aqui. E com toda certeza eu posso afirmar que essa primeira parte foi concluída com sucesso. Olha só como é que ficou, cara. Vale teu like aí, hein? E para fazer a parte superior desse enclausuramento, eu peguei essas madeirinhas aqui que serviam como acabamento da mesa original. Como não vai ter nada na parte de cima da impressora, então eu não preciso que seja uma madeira super forte. Essas aqui já devem servir bem. Agora é só tirar essa parte aqui das ferragens que eu não vou utilizar nessa madeira, unir todas elas, colocar aquela esponjinha ali para proteger, né, não estragar ali com a pressão do sargento, e cortar todas igualmente. Com as madeiras já cortadas, agora eu vou colocar na ponta de cada uma delas essas junções em metal aí em forma de L. Tudo isso para juntar a base com o futuro teto, digamos assim. Agora eu vou prender o suporte do teto da forma mais forte que eu conseguir. Depois disso eu vou levar o projeto ali para o canto um pouquinho porque eu preciso de mais espaço para cortar mais madeira. E já que agora eu vou trabalhar com o teto do enclausuramento, eu vou tirar esse rolo de plástico, o suporte e também as ferramentas que ficam ali anexadas à impressora. Assim eu consigo trabalhar de uma forma melhor com ela. Inicialmente eu planejava colocar o tampão, o teto do enclausuramento, direto nas hastes, mas depois, cortando a madeira, conhecendo um pouquinho mais, eu vi que talvez isso desse errado porque a madeira não é nada resistente. Então, com a madeira que tinha sobrado, eu decidi fazer esses suportes aqui para aí sim apoiar o tampo com uma qualidade um pouquinho melhor. E antes de colocar o teto do enclausuramento, eu decidi que para ficar mais fácil, para ficar mais móvel assim, eu coloquei a impressora no lugar de novo e fiz a marcação onde vão passar os cabos dela.
É importante lembrar que coisas como a fonte e o Octopi vão ficar do lado de fora para que eles não esquentem muito junto com a impressora. O plástico tem que ficar quente, os componentes não. E agora vamos finalmente para o recorte do teto do enclausuramento. Lembrando que ele tem que ser idêntico à base, para que eles possam se alinhar perfeitamente. Se minha base está com 57 cm por 57, então esse teto tem que ser igualzinho com a mesma medida. E olha, eu confesso para vocês que o meu cansaço já está atrapalhando o meu recorte aqui. Não é nada fácil você recortar uma madeira desse tamanho na mão. E agora, com o teto recortado, vamos deixar ele apoiado aqui, usar o sargento para fixar legal ele e finalmente parafusar ele nos suportes. E olha, aqui entre nós, eu não tô gostando muito do resultado desse teto não. Tá muito frágil, bambo e torto também. Então o que eu vou fazer? Usar um pouquinho da madeira que sobrou para tentar colocar um suporte melhor na base e ver se ele fica um pouco mais estável. E com a ajuda do sargento fica muito mais fácil de fazer isso aqui. Vou parafusar diretamente no suporte e ver se isso dá certo. Eu vou fazer o mesmo aqui na parte da frente do enclausuramento. Mas eu percebi que aqui na parte da frente não está tão torto assim, ele é o que está mais certinho. Então eu vou usar isso aqui mais como acabamento mesmo e vou prender usando a própria ferragem que já estava na madeira. E para manter a impressora energizada, eu vou colocar aqui esses dois parafusos para segurar um filtro de linha escondido atrás do enclausuramento. E para finalizar essa parte do projeto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o suporte do plástico da impressora e vou parafusar aqui em cima, que é onde ele vai ficar mesmo. Assim o rolo de plástico vai funcionar como sempre funcionou, porém do lado de fora do enclausuramento. Então, pessoal, estamos aqui bem ao lado do projeto, né? Obviamente inacabado, ainda não consegui terminar tudo, isso vai ficar para um outro vídeo, mas o que é importante a gente conversar agora é o futuro desse projeto. E para isso eu vou precisar 100% da sua opinião. Vocês viram que ficaram diversas falhas que eu preciso trabalhar ainda. Uma das piores falhas foi justamente a minha forma de cortar a madeira, o que gerou um monte de erros, um monte de incongruências ali, que me levou a pensar até em, quem sabe, comprar uma madeira específica para fazer isso aqui. Percebam que, apesar de eu ter colocado aqui esse reforço na frente e atrás, olha só, ele ainda tá um pouquinho bambo. Melhorou muito, mas não tá aquela coisa assim bem segura, né? E eu não sei como tá o ângulo aí pra vocês, na câmera não parece tanto, mas ele tá bem torto aqui atrás. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu sei que não é o ideal, mas eu baixei um aplicativo de prumo digital, certo? Esse prumo serve pra gente ver o ângulo de uma construção. Eu vou abrir aqui e vou colocar o prumo certinho pra vocês verem como que ele fica. Quando ele fica roxo é porque tá bom, tá? Eu vou encostar aqui, ó. Olha lá. Aqui na frente ele tá ok, tá bem aceitável. Mas olha só quando a gente vai lá para trás. A diferença é de quase 1 grau, ou até mais, se não me engano. Então assim, tá muito problemático, não tô gostando desse resultado final e vou precisar trabalhar mais nisso. Por quê? Por enquanto ainda tá aberto, mas quando eu precisar chegar com um acrílico que vai vedar todos os pontos, e na frente vai ser uma portinha, né, para eu poder ter acesso à impressora, isso precisa estar muito correto, muito correto. Então, o que eu peço de ajuda a vocês é o seguinte: devo continuar dessa maneira, apenas corrigindo e levando em frente, ou vocês acham melhor que eu vá até uma madeireira, por exemplo, e peça já uma coisa certinha? E nesse caso, se eu fosse pedir algo certinho, provavelmente iria me livrar da parte de baixo também. O que é uma pena, porque eu gostei muito da parte de baixo. A minha intenção era fazer um enclausuramento do tipo IKEA Leck, né? O IKEA Leck, o que é? A Leck é um tipo de mesinha que vende nas lojas IKEA, porém apenas na Europa e Estados Unidos, se não me engano. Mas como essa mesa não vende aqui, nós já temos inúmeros projetos prontos para ela, eu tive que adaptar a minha realidade e tentar fazer do meu jeito.
Claro que foi uma experiência muito legal, nunca tinha construído nada do tipo na minha vida, então por isso também tive esse problema com corte, com medida, já que não tenho experiência. Mas é isso, agora fica na mão de vocês. O que vocês acham que eu devo fazer? Continuar esse aqui ou chegar, pegar uma madeira nova de melhor qualidade, obviamente, né? E continuar o projeto a partir dessa madeira nova? Por favor, respondam antes que eu comece a pintura disso aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui, essa maluquice que eu acabei inventando e tive um trabalho de lascar. Então, ó, deixa aquele like aí, se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando a história desse treco aqui. E é isso. Fica aqui o meu grande abraço a você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Ó, tem um outro vídeo bem legal para você assistir aqui, então não dá mole não. Clica aí e vai lá. Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e valeu!